Saudações amantes da nona arte, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mega Comics, um espaço dedicado ao fantástico multiverso dos quadrinhos. Voltamos com mais um Oráculo de Crown e desta vez vamos folhear uma das edições mais icônicas do gênero fantasia heróica, A Espada Selvagem de Conan, número 4, uma publicação da editora Abril. É logo após a nossa vinheta. A Espada Selvagem de Conan, número 4, foi publicada em dezembro de 1984 pela editora Abril. A capa é uma pintura magnífica de Bob Larkin para The Savage Sword of Conan, número 89, publicada em 1º de junho de 1983. Aqui nós temos o índice com o conteúdo desta edição. Temos uma história de Conan, que se divide em 3 partes. A primeira parte, intitulada A Ilha dos Desesperados, que compreende as páginas 5 a 19. Segunda parte, O Templo Maldito, que vai das páginas 20 a 34. E a parte final, Perseguição Implacável, compreendendo as páginas 35 a 49. Em seguida, temos um portfólio incrível com Os Amores de Conan. E no final, marcando a sua estreia, uma aventura sinistra com o puritano Solomon Kane. A imagem aqui do lado não aparece nas histórias desta edição. Na verdade, faz parte da história A Sereia, publicada na ESC número 66, mais especificamente na página 48. E, é claro, o mapa magnífico da Era Iboriana não poderia faltar nesta edição. A primeira história desta edição é uma adaptação de Roy Thomas do conto original Iron Shadows in the Moon, ou Sombras de Ferro ao Luar, do escritor texano Robert Evan Howard, publicada pela primeira vez em The Savage Sword of Conan, número 4, em 1975, pela Marvel Comics. Os desenhos são de John Buscema e a arte final de Alfredo Alcala. O conto Iron Shadows in the Moon é uma publicação original da Weird Tales de abril de 1934. A história começa no meio da ação, uma marca registrada de Howard. A trama mostra Olivia, uma mulher civilizada que, após fugir do cativeiro e da crueldade de seu senhor, corre desesperada pelos pântanos do mar de Vilayet. Mas seu perseguidor é implacável e acaba por capturá-la. De repente, emergindo dos juncos, surge um selvagem insano. É Conan, o único sobrevivente do massacre de seu bando de mercenários, os Cossacks. Durante dias, o bárbaro se escondeu neste pântano imundo, esperando um momento oportuno para se vingar do grande culpado pela chacina de seus camaradas, o oficial turaniano Shah Amurat. Vingado, o bárbaro e a fugitiva partem em um barco roubado. Nesta história, Conan está em seu auge físico e mental. Longe de ser um herói altruísta, o Cimério protege Olivia inicialmente porque ela pode ser útil, ou por um capricho de honra bárbara. Mas seu objetivo principal é sempre a sobrevivência. Durante a viagem, Olivia conta como foi vendida por seu pai, Amaurus, rei de Ofir, a um chefe shemita, que depois a deu a Shah Amurat. Da mesma forma, Conan narra a jovem como sobreviveu ao massacre dos turanianos. Ao amanhecer, os dois chegam a uma ilha misteriosa. No entanto, a ilha parece não estar desabitada.
Aqui no capítulo 2, Conan e Olivia encontram ruínas de uma civilização antiga e uma câmara sombria repleta de estátuas de ferro negras, realistas demais para serem meras esculturas. O que eleva essa história acima de uma simples aventura de espada e feitiçaria é o uso do horror. Howard descreve a ilha e as estátuas com uma linguagem que evoca o medo do desconhecido e do antigo. A ideia de que as estátuas não foram esculpidas, mas que são seres transformados em ferro, cria uma sensação de claustrofobia e paranoia, especialmente quando o luar as atinge. A explicação sobre a origem das estátuas, revelada através de um sonho de Olivia, expande a mitologia do mundo iboriano, sugerindo eras e magias muito anteriores à humanidade atual. A tensão aumenta com a chegada de um navio pirata da Irmandade Vermelha, liderado pelo cruel Sergius de Crocha. Conan se vê preso entre piratas sanguinários de um lado e uma ameaça sobrenatural adormecida nas sombras do outro. A luta de Conan contra o capitão pirata Sergius é brutal e decisiva, descrita com a energia cinética típica de Howard e ilustrada brilhantemente por John Buscema. Capítulo 3, Perseguição implacável. Após ser atingido por um dos piratas, Conan é capturado e levado cativo para as ruínas. Escondida, Olivia observa a tudo, aterrorizada. Embora Olivia comece com o arquétipo da donzela em perigo, Howard não lhe reduz a uma mera coadjuvante. Ela demonstra uma resiliência psicológica surpreendente ao lidar com os horrores da ilha e salva Conan em um momento crucial. Mas o perigo ainda não acabou. Conan ainda precisa enfrentar um enorme gorila que guarda a ilha. Embora o desfecho da história seja um pouco abrupto, resolvendo a situação de perigo extremo de maneira rápida, o final deixa um gancho clássico para novas aventuras. Iron Shadows in the Moon é um exemplo perfeito da capacidade de Howard de fundir ação visceral com atmosferas de horror sobrenatural, criando uma narrativa de sobrevivência tensa e misteriosa. A história captura perfeitamente a essência de Conan, um guerreiro que confia em sua espada e instintos em um mundo onde a civilização é traiçoeira e o sobrenatural é aterrorizante. Assim, Sombras de Ferro ao Luar é uma leitura obrigatória para os fãs da fantasia heróica. E, é claro, para os leitores da Espada Selvagem de Conan. E aqui temos um belo portfólio com belas artes de 5 das principais mulheres que cruzaram o caminho do bárbaro Cimério. Temos aqui Sonja, ou Sônia, Valéria, a filha de Ymir, gigante de gelo, Yasmina e Salomé. E aqui temos a última história,
A Mão Direita do Destino, cujo título original é The Right Hand of Doom, é uma adaptação do conto original de Robert E. Howard e foi publicada pela primeira vez em The Savage Sword of Conan número 13, em 1976, pela Marvel Comics. Com o argumento de Doug Mahnke e a arte de Steve Gunn, a história se insere no universo do personagem Solomon Kane, um aventureiro errante criado por Robert E. Evelyn Howard, e sua primeira aparição se deu no conto Sombras Vermelhas, ou Red Shadows no original, publicado na revista Pulp Weird Tales em agosto de 1928. Solomon Kane é um homem sombrio do final do século XVI ao início do século XVII, que viaja pelo mundo com o único propósito de combater o mal em todas as suas manifestações. Nesta aventura, Solomon Kane se vê envolvido numa sinistra vingança. Antes de ser enforcado, o feiticeiro Roger Simeon jura vingança contra John Hadley, o homem que o traiu. Publicado póstumamente em 1968, A Mão Direita do Destino é uma história que captura a essência do horror pulp. Além de ser uma leitura envolvente, oferece uma visão clara do heroísmo inflexível, da fé inabalável e do senso de justiça do puritano justiceiro Solomon Kane. A Espada Selvagem de Conan, edição número 4, é, portanto, mais uma edição icônica desta coleção que merece a atenção de todo conanomaníaco e leitor da Espada Selvagem de Conan, bem como entusiasta da obra de Robert E. Howard. Por Chrome, que edição fantástica, não é mesmo? E se você é conanomaníaco como eu e não possui ainda esta edição na sua coleção, nem leu essas histórias fantásticas, vale lembrar que já foram republicadas posteriormente. Sombras de Ferro ao Luar foi republicada ali na reedição da Espada Selvagem de Conan, número 4, pela editora Abril, em dezembro de 1990. Depois, pela editora Panini, em setembro de 2019, na Espada Selvagem de Conan, número 2, a coleção A Mão Direita do Destino foi republicada apenas na reedição da Espada Selvagem de Conan, número 4. Bom, ficamos por aqui com mais um mega oráculo de Chrome e eu quero agradecer a sua companhia preciosa. Prometo voltar em breve com mais um vídeo espetacular. Um forte abraço a todos e viva a nona arte!